Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 3 Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes, e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. E estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é a morte e o morrer. Vamos começar o estudo falando sobre a morte e o morrer. E vamos começar com uma música que foi gravada pela Elis Regina, se não me engano, Encontros e Despedidas. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Essa música se assemelha muito com a nossa história de reencarnação, desencarnação, chegada no planeta Terra, partida para o mundo espiritual. Descemos do trem ou tomamos o trem em cada plataforma, vivemos uma temporada e voltamos, descemos em outra plataforma, voltamos para o mundo espiritual, né? O tempo urge, o momento é agora. Estamos em um momento de decisão, de escolha pessoal sobre ficar ou partir. Quem vai decidir em qual bloco de espíritos estaremos não será nosso anjo guardião, não será Jesus, não será Deus, mas sim nós mesmos, através do padrão moral que houvermos estabelecidos para as nossas vidas. Quer dizer, que depende exclusivamente de nós, da nossa escolha pessoal sobre ficar na Terra, reencarnando mais vezes, ou partir para outros mundos mais evoluídos. Porque nós estamos encarnados na Terra, mas não quer dizer que nós vamos ficar na Terra eternamente. Nós vamos ficar um tempo, aprendemos o que nos é necessário aprender, aprimoramos nossas qualidades e voltamos para o mundo espiritual, depois reencarnamos novamente, podendo ser na Terra ou em um planeta mais evoluído, até alcançarmos a perfeição para a qual nós fomos criados. Os nossos pensamentos, palavras e atitudes é que determinam o nosso comportamento no dia a dia. Definirão no perispírito um peso atômico, resultante da quantidade de tesouros acumulados. Como disse Jesus, tesouros que a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, conforme o alerta de Jesus registrado em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 21. Estamos encarnados. O que nós pensamos aqui, as palavras que dizemos,
As atitudes que praticamos é que vão determinar se o nosso comportamento está sendo bom ou se o nosso comportamento não está sendo bom. Quais são os tesouros que estamos acumulando para a nossa vida espiritual? Não vida física em si, mas para a nossa vida espiritual. Temos muitas perspectivas históricas, culturais da morte. Lá atrás, no início da civilização, a morte era considerada um aspecto que fascina e, ao mesmo tempo, aterroriza a humanidade. A morte e os supostos eventos que a sucedem são historicamente fonte de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como uma fonte inesgotável de angústias, temores e ansiedades para os seres humanos. Então, desde o início, lá atrás, da nossa civilização, nós encaramos a morte de formas diferenciadas. E à medida que fomos progredindo, a morte foi vista de uma outra forma. Foi acontecendo mudanças nessa visão da nossa própria morte. Entre o ano 3500 a.C., já surge a ideia da reencarnação, como a possibilidade de renascer em lugares mais favoráveis. Quer dizer, que a reencarnação, a ideia da reencarnação é antiga, já remota a mais de 3.000 anos e meio. E já surge essa ideia da reencarnação. Não sabia-se explicar tudo com clareza, mas já havia essa ideia. O cristianismo surgiu em torno do ano 30 depois de Cristo, com os ensinamentos de Jesus. Aí, uma nova visão se espalha de um Deus único e misericordioso e promete a bem-aventurança no além ao alcance de todos. Assumpção, 2003, Rothstein, 2007. Então, 30 anos depois de Cristo, a visão da reencarnação se espalha através dos ensinamentos de Jesus. Jesus veio trazer ensinamentos diferenciados, ensinamentos repletos de amor, envolvidos por amor, para podermos entender mais sobre a reencarnação, sobre a morte. A morte passa a ser representada nas descrições literárias e nas pinturas como uma figura desfigurada, pesada, de horror, com significados de deterioração, sendo muito frequente, representada por um esqueleto segurando uma foice. Então, a morte durante muito tempo. Quando se falava em morte, a representação da morte era um esqueleto segurando uma foice. E isso assustava as pessoas, faziam com que as pessoas tivessem medo da morte, devido à sua representação. Era representada nas descrições literárias, nas pinturas, como essa figura pesada, de horror, desfigurada. O tempo de morte alongou-se à vontade do médico. Este não pode suprimir a morte, mas pode regular a sua duração. Quer dizer, a morte não dá para ser suprimida, deixar de existir nesses mundos inferiores em que nós estamos, mas pode regular a duração, porque com o surgimento da medicina, a saúde foi melhorando e nós
fomos vivendo mais tempo aqui na Terra. A morte deixou de ser admitida como um fenômeno natural necessário. Toda morte é um parto. Quem diz esse texto é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível na Terra que vai reunir-se à vida invisível do espaço, porque nós morremos, voltamos para o mundo espiritual, mas não houve morte. Nós somos espíritos e continuamos vivos no mundo espiritual. Então, nós estamos em vida física aqui no planeta Terra. E ao desencarnarmos, continuaremos a ter uma vida espiritual, porque o espírito é imortal no mundo espiritual. Quer dizer que não morremos. A morte é só do corpo físico que nós temos aqui na Terra. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela fez um estudo sobre pacientes terminais intitulado A Morte e o Morrer, sobre a morte e o morrer. A autora, doutora Elizabeth, passa por meio de relatos sua experiência com o seminário sobre a morte e o morrer, onde ela junta pessoas próximas aos pacientes terminais, como médicos, enfermeiros, capelães e familiares. Ela entrevistou várias pessoas que se encontravam nesse estado, a fim de descobrir seus medos, suas aflições e desejos diante do fim iminente. Como que esses pacientes terminais reagiam diante desse final da vida? Daí ela fez esse estudo e relatou em vários itens. Ela queria mostrar para a equipe hospitalar e para os familiares que essas pessoas, por mais que sejam incapacitadas de certas atividades, não podiam realizar determinadas atividades devido ao estado em que se encontravam, não estão condenadas por sua doença, a ponto de merecerem ser tratadas como objetos, uma vez que a maioria conserva sua subjetividade e suas escolhas, que, mesmo que estejam alteradas pelas doenças, devem ser ouvidas. Dá oportunidade desses pacientes falarem, deles colocarem como que eles estão se sentindo. Com o avanço da medicina, as doenças e epidemias que antes matavam milhares de crianças, jovens adultos, hoje foram controladas. A medicina foi progredindo, foi avançando, e as doenças e epidemias que matavam milhares de crianças e jovens foi sendo controlado. Foram surgindo as vacinas que preveniam as doenças que levavam mais rapidamente à morte. Isso tem formado uma população de idade cada vez mais avançada. E com isso, as doenças comuns a pessoas idosas aparecem em números cada dia mais elevados e nas estatísticas. Por isso, nós vamos envelhecendo. Não morremos tão cedo como se morria antigamente. Vamos vivendo mais, apesar das nossas doenças, das nossas dificuldades, mas nós vamos conseguindo viver mais, devido ao avanço da ciência, ao avanço da medicina. E por isso que, mesmo com alguns problemas de saúde, nós conseguimos viver 60, 70, 80.
Muitos vivem 90 e, mais raro, até 100 anos. É uma sociedade de idosos. O número de idosos, devido à tecnologia, ao avanço da ciência, estamos envelhecendo mais. Não estamos morrendo, partindo para o mundo espiritual tão cedo. Essa mesma medida que ajuda as pessoas a viverem cada dia melhor, também acaba prendendo algumas pessoas em aparelhos e tubos, em uma luta eterna contra a morte. A medicina tem nos feito viver melhor, com mais saúde, mas também muitos pacientes ficam presos em camas de hospitais, ligadas a aparelho, prolongando uma vida que não tem jeito de voltar a ser como era. A pessoa vai ficando ali, vai definhando, vai tendo falência múltipla dos órgãos e vai até partir. E com isso, a família tem medo da morte. A família não quer que o seu ente querido morra, que o seu ente querido parta. Não quer que tenha essa morte física, porque esse distanciamento traz muito sofrimento. As entrevistas que ela fazia aconteciam da seguinte forma: o paciente era transferido para uma pequena sala onde era entrevistado pela médica e pelo capelão local. Tudo era gravado, deixando o paciente à vontade para encerrar na hora que quisesse aquela entrevista. Os estudantes ficavam em auditórios escondidos e acompanhavam os depoimentos, fazendo anotações para poder discutir depois em uma reunião com os entrevistadores. A equipe médica considera que o paciente não deve saber que está prestes a morrer, principalmente quando se trata de pessoas jovens. Porque quando se trata de pessoas jovens que estão à beira da morte, há um pânico, um medo. Os jovens acham que está sendo cometida uma injustiça contra eles. Partir para o mundo espiritual tão jovens. Considera também algo extremamente difícil contar à pessoa que seu tempo de vida é curta, sem assim condenar as mesmas à derrota prematura. Porque um jovem que está condenado à morte, ele fica sofrido, dolorido, porque é uma derrota na vida. Ele não está conseguindo realizar tudo que ele tinha planejado, tudo que ele tinha almejado, planejado para essa existência. Sobre o paciente, entendeu-se que nem sempre há um depois para alguém em estado terminal. O paciente entende e fica naquela expectativa. No início, gera uma revolta, uma ansiedade cheia de revolta, não admitindo que pode morrer a qualquer momento, que está prestes a morrer. E ela fez cinco fases dos estágios terminais. Essas 5 fases que ocorrem com o paciente que recebeu a derradeira notícia. Então, o paciente recebeu a notícia de que vai morrer, que vai viver pouco tempo, não tem muita expectativa de vida. O que isso gera no paciente? Saber que a morte está próxima, né? Saber que a morte está próxima. Aí a primeira fase é a negação. É uma negação
de que aquilo esteja acontecendo com ele. Ou é um médico que errou o diagnóstico, ou os seus exames foram trocados, ou outra desculpa qualquer. Eles não aceitam que estão doentes a tal ponto que vão morrer a qualquer momento e arrumam desculpas para não acreditar que essa morte está próxima. Essa é a fase da negação. Isso ocorre, em parte, pela impossibilidade de aceitação do inconsciente, de uma morte natural e não violenta. A segunda fase é a raiva. Depois da negação, de arrumar desculpas, não aceitar o que está acontecendo, vem a raiva. O paciente já aceita o diagnóstico de que vai morrer e começa a fazer perguntas como: por que comigo? Por que não com ele, que já é velho e doente? Por que eu, tão jovem, tendo que ir aqui, tendo cuidados paliativos, esperando a morte chegar? E muitas vezes extravasam isso contra as pessoas, querendo apenas dizer: ei, eu estou vivo. Ah, eu ainda estou vivo. Poxa, porque ele está doente, pode morrer a qualquer momento, mas ele ainda está vivo. Ele quer ser tratado com respeito, quer ser tratado com dignidade, apesar da raiva de estar vivendo aquele momento, aquela situação. Aí a fase da raiva vai passando e entra uma terceira fase, a barganha. O que é barganha? É troca. Assume-se uma posição mais humilde. Aí ele já vai acalmando a raiva e assume uma posição mais humilde para uma possível troca com uma força superior. Caso eu seja bonzinho, Deus irá me curar. Ele quer fazer com Deus uma troca. Eu mudo as minhas atitudes e o Senhor me cura. E o Senhor permite que eu viva mais tempo, que eu fique curado. É muito interessante, porque ninguém aceita a ideia de que está prestes a morrer a qualquer momento. É difícil, até para os idosos, quanto mais para os jovens, para as crianças, para os pais compreenderem o que está acontecendo com aquela criança, a dificuldade que é de lidar com essa dificuldade. E se começa a negociar com Deus. Isto em troca disso. Isso que é a barganha. Fazemos troca. Primeiro vem a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha e depois vem a depressão. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita.
Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. Repetindo, pelo telefone 24 98843 7822. Estamos de volta. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa tarde do programa Uma Razão para Viver. O tema de hoje é a morte e o morrer. Estamos falando agora, nesse exato momento, da pesquisa feita pela doutora Elizabeth e junto aos pacientes terminais, que ela foi dividida em 5 fases. A primeira fase foi a fase de negação por parte dos pacientes e da família. A segunda fase foi a raiva que essa perspectiva da morte gerou. A terceira fase é a barganha, é a troca com Deus. Agora nós vamos entrar na quarta fase, que é a depressão, e depois a última fase, que é a aceitação. A depressão é a fase em que o paciente começa a sentir tanto a sua impotência diante da morte, quanto a iminente perda das pessoas amadas e dos bens conquistados em toda uma vida de trabalho duro e árduo. O paciente se sente sem força, sem ter o que fazer diante da morte que está se aproximando, ou da sua própria morte, ou da morte de familiares, de pessoas amadas, ou também o deixar para trás os bens conquistados em uma vida de trabalho, de luta. Tudo isso leva a essa depressão. O que é essa depressão? É uma tristeza, é uma angústia de não dar conta de mais nada, de não poder fazer mais nada, só esperar a morte chegar. Mas há pacientes que aproveitam esse resto de tempo disponível para se reconciliar com familiares, para se reconciliar com amigos com os quais eles se desentenderam, renegociar sobre herança. Apesar de estarem tristes, depressivos, aproveito muito, em muitos casos, dá para resolver coisas pendentes na vida de cada um. E a quinta fase é a aceitação. O paciente está preparado para a morte e agora precisa, assim como um recém-nascido, de mais horas de sono, porque à medida que vamos piorando a nossa saída, vamos entrando numa espécie de coma. Precisamos de dormir mais horas, estamos mais fracos, precisamos ser cuidados da mesma forma que se cuida de um bebê, de um recém-nascido. Sua família também precisa de apoio para que o mesmo possa descansar,
sabendo que todos estarão amparados após a sua partida. Então, a família também precisa de apoio para que possa relaxar. Claro que com a partida do ente querido vai sofrer, mas é preciso se conformar, aceitar e aproveitar também para resolver situações desagradáveis que já aconteceram com aquele paciente quando ele estava bem. Resolver questões pendentes, porque pelo menos aquele paciente vai partir para o mundo espiritual em paz, com a sensação de que o que estava pendente foi sendo resolvido. É muito difícil partir e deixar uma série de fatores, de coisas pendentes, mal resolvidas, como esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos. Nessa fase de aceitação, o paciente diz: não tem jeito, já que eu vou morrer mesmo, vamos resolver essas questões e nos preparar para a partida, porque sabemos que o espírito é imortal. Vamos partir para o mundo espiritual, onde a vida continuará. A vida não acaba aqui na Terra, acaba a vida física, mas a vida do espírito não, não acaba. O simples fato de ter alguém para desabafar nos últimos momentos é algo grandioso para um paciente terminal. Então, um paciente terminal, ele precisa resolver essas questões que eu citei, ele precisa ter alguém para conversar, para desabafar, para resolver essas questões e ficar tranquilo, ficar calmo para poder partir em paz. Nos arredores de São Paulo, na periferia de São Paulo, existem hospitais de cuidados paliativos. O paciente está com muitas dores, em casa não há nada que possa ser feito, aí eles são internados nesses hospitais e ali passa por uma série de procedimentos, conversa, resolve questões, tem os médicos que dão a atenção necessária para que ele resolva algumas questões, que esses pacientes internados nesses hospitais paliativos começam até a melhorar. E falam para a doutora, ou para o doutor: doutora, eu estou melhorando muito, eu acho que eu estou sendo curado. Mas por quê? Porque ele está em paz, ele está conseguindo uma certa tranquilidade, uma certa paz e resolvendo questões. Essa, essas questões pendentes são muito importantes. A família, muitas vezes, precisa libertar esse paciente para que esse paciente vá em paz. Precisa conversar com o doente, explicar a ele que não precisa se prender por causa da família, que pode ser feito o que for melhor para ele, que ele pode se libertar dos laços físicos, que tudo vai continuar de uma forma necessária em relação aos filhos, em relação à família, porque muitas vezes o paciente fica retido devido à preocupação com os familiares. Como eles vão viver sem mim? Como vai ser a vida deles daqui para frente?
sem mim. Então, isso prende o paciente que está no fim, mas prende o paciente à vida física, o medo de abandonar os entes queridos. Isso porque ele pode deixar para trás sentimentos que muito lhe machucam e doem, e assim pode morrer descansado e feliz por ter tirado um peso dos ombros, sabendo que sua participação na Terra já acabou e rendeu frutos, porque os órgãos já estão falidos. Só está esperando aquele paciente se libertar das amarras que o prendem à vida física das pessoas aqui na Terra. É muito triste, mas é um processo, apesar de doloroso, que precisa ser realizado, que deve ser praticado, para que todos se sintam em paz. O paciente, ao partir, e a família, ao ver o seu ente querido partir. Nos últimos instantes de vida do paciente, o que impera é o silêncio, que acaba por falar mais que as palavras. O simples fato de não morrer sozinho, mas pelo contrário, partir se sentindo amado, é algo magnífico, algo que nenhuma palavra do mundo pode descrever. Isso importa demais. Sabermos que não estamos sozinhos na hora da nossa partida. Saber que amamos as pessoas que fomos amados e ainda somos amados. Nenhuma palavra do mundo pode descrever essa sensação. Muitos pacientes internados no hospital paliativo não conseguem se desligar porque quer ver a mãe que há muitos anos não vê, quer comer aquela comida que era feita pela mãe, quer dar um abraço na mãe, quer ser abençoado pela mãe, pelo pai. E aí ele se prende, ele não consegue se libertar. E eles precisam se libertar, porque não há mais nada a fazer por eles. Só permitir que eles partam. Pode partir, meu filho. Nós vamos ficar bem. Não se preocupe conosco. Tudo vai dar certo para você e para nós. São momentos muito tristes, mas são momentos também de muito belos. São momentos maravilhosos quando o paciente se sente libertado pelos seus entes queridos. Vamos falar um pouquinho agora sobre provas da sobrevivência do ser. Tem as experiências de quase morte, que é bem comum. Não é experiência rara, não. É bem comum acontecer. Estudamos 20.000 casos de pessoas ao redor do mundo que, depois de terem sido declaradas clinicamente mortas, voltam a viver. Morrer, assim como nascer, é um processo normal, pelo qual todos os seres humanos terão de passar um dia. Desde que nascemos, vai chegar o dia da nossa morte, seja por uma doença grave, seja uma morte repentina,
mas todos teremos que voltar para a casa do Pai. É um processo natural, do mesmo modo que nascemos, retornarmos ao mundo espiritual. E acontece quantas vezes que pessoas que são declaradas mortas, de repente, voltam à vida, volta a respirar, desperta. Isso é o que acontece na experiência de quase morte. E nesse período que eles estiveram praticamente mortos, eles contam o que eles viram, o que eles fizeram, aonde eles foram, o que aconteceu. A doutora Elizabeth Ross, sobre a morte e o morrer, ela tem um texto muito interessante sobre esperança. O que os sustenta através dos dias, das semanas ou dos meses de sofrimento é esse tipo de esperança. É a sensação de que tudo deve ter algum sentido, que pode compensar, caso suportem por mais algum tempo. Quando um paciente não dá mais sinal de esperança, geralmente é prenúncio de morte iminente. É possível que diga: acho que chegou a hora. A esperança nos mantém de pé, prolonga um pouco mais a nossa vida. A esperança de viver de uma forma saudável, não definhando em uma cama de hospital ou em uma cama dentro do próprio lar. Mas aquela esperança que nos mantém equilibrados, confiantes de que após a morte do corpo físico continuaremos vivos de uma forma diferenciada, né? E como a doutrina espírita vê a morte, vê a desencarnação? A alma se desprende gradualmente do corpo e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Quer dizer, nós nos desprendemos, o paciente terminal vai se desprendendo devagar, até chegar um momento em que as questões sendo resolvidas, eles podem partir. Não é de estalo. E, nesse momento da morte, acontece uma perturbação espiritual. O que é essa perturbação espiritual? É a consciência imediata. O paciente não tem a consciência imediata. A alma fica perturbada por algum tempo. Desencarnamos, mas a alma fica perturbada por algum tempo, sem entender o que lhe aconteceu. Só os espíritos bem desenvolvidos, bem evoluídos, que despertam mais rapidamente, ou às vezes até participa do seu desencarne. Mas a maioria não, fica perturbada por algum tempo, sem compreender, sem saber que partiram para o mundo espiritual. Características da morte: perda do fluido vital. O que é fluido vital? É o fluido da vida. É o que nos mantém vivos na forma física, de pé. Exaustão dos órgãos físicos. Os órgãos já estão falidos, estão exaustos. Deterioração do corpo físico. Simples mudança de estado, da vida física para a vida espiritual. Corpo inerte e frio. Maior apego material, mais dificuldades.
porque ele não quer morrer, ele não quer deixar tudo que ele conquistou materialmente. Daí, causar mais dificuldade na hora da partida. Revolta ou tranquilidade. Tem pessoas que na hora da partida ficam tranquilos, ficam calmos. Outros ficam angustiados, sofrendo, agitados. Sentimento da dor e da perda. A desencarnação é um acontecimento natural. Se reencarnamos, precisamos um dia desencarnar. Desligamento gradual do espírito. Prosseguimento da vida em outra dimensão. Quer dizer que a nossa vida vai continuar no outro mundo. Retorno à pátria de origem. Que a nossa pátria de origem não é o planeta Terra, nem nenhum outro planeta. É o mundo espiritual. De lá nós viemos, para lá voltaremos. Realizado por espíritos especializados. Tem um grupo de espíritos especializados na desencarnação, como em todo setor da vida. Os espíritos se associam por afinidade e simpatia. Como o espírita reage ante a morte? Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade dos últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Do livro Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2, item 10. A confiança na vida futura, a confiança que a vida não acaba no corpo físico, nos conforta, sabendo que a vida vai continuar, que só aconteceu a morte física no planeta Terra ou em outro planeta que nós estamos habitando. Essa crença na vida futura, de que a vida continua de outra forma, mas continua, que o espírito é imortal, isso facilita muito na hora da partida, na hora da despedida, na hora do desenlace, do desligamento, porque acreditamos que não estamos mortos, continuamos a vida em outro lugar, de forma bem parecida até com a vida que tínhamos na Terra. Então, ali diz que já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Aguardam na mesma confiança com que aguardariam o despertar do sol após uma noite de tempestade. Muito interessante falar sobre a nossa vida física e a nossa vida em espírito, porque somos espíritos habitando um corpo físico. Então, queridos ouvintes, concluímos o nosso estudo dessa tarde com o tema A Morte, o Morrer, e vamos agradecer a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, chegue nesse momento no lar de cada um.
damos por encerrado o programa desta tarde. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.